No casamento do meu filho, gastei meses planejando meu vestido e o presente perfeito. Ele me ligou 3 dias antes. Mãe, mudamos a data. Mas eu tinha minhas fontes. Cheguei na igreja antes da cerimônia. Estacionei bem na frente. Quando ele viu meu carro, ficou branco. Entrei, sentei na primeira fila e coloquei um envelope no banco ao lado. Ele não conseguiu dizer os votos direito. Era um sábado, 15 de junho de 2024, exatamente 2h32 da tarde. Eu sei o horário exato porque olhei para o relógio do meu celular 3 vezes antes de entrar naquela igreja. Igreja São José, aqui em São Paulo. Sabe aquela igreja bonita, toda branquinha, com vitrais coloridos que quando bate o sol da tarde fica linda? Pois é, era lá. Eu estava sentada na primeira fila, lado direito, que é o lado da família do noivo. Estava de vestido azul marinho, daqueles que a gente escolhe com muito cuidado, sabe? Gastei R$ 340 nele. Mandei ajustar na costureira da esquina de casa, a dona Cida. Fiz unhas na quinta-feira. Cabelo na sexta de manhã cedo. Botei até um batom vermelho que nunca tinha usado antes. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia ele no ouvido. Aquele bum, bum, bum que não parava. Na minha mão direita, um envelope branco. Daqueles comuns de carta, mas que pesava tanto que parecia que tinha pedra dentro. Meu filho Rafael, de 32 anos, alto, moreno, de terno cinza chumbo que eu sei que custou R$ 1.200 porque vi a etiqueta quando ele veio me visitar mês passado, estava no altar. E, gente, ele estava tremendo que nem vara verde. As mãos dele suavam tanto que eu via de onde eu estava. Ele olhava para mim com aquela cara de quem acabou de ver um fantasma, os olhos arregalados, a boca meio aberta. Do lado dele, a Camila. 28 anos, cabelo castanho escuro preso num coque elegante, vestido de noiva que devia ter custado uns R$ 10.000 fácil, todo rendado, véu de 3 metros. Ela estava linda, não vou mentir. Mas também estava estranhando a situação. Via ela olhando para o Rafael, depois para mim, depois para o Rafael de novo, tentando entender o que estava acontecendo. O padre Antônio, que batizou meu filho quando ele era bebê, estava lá na frente com a Bíblia aberta. Ele limpou a garganta e fez a pergunta. Rafael Augusto Mendes, você aceita Camila Regina Santos como sua legítima esposa? Gente do céu, a cena que eu vi. Meu filho abriu a boca. Nada saiu. Tentou de novo. Teve que engolir seco, passar a mão no rosto, e o padre teve que repetir a pergunta. Eu aceito. Na terceira tentativa, ele conseguiu falar, mas a voz saiu tão fraca que quem estava no fundo da igreja nem ouviu direito. Teve gente cochichando. Eu vi as cabeças se virando, as pessoas se entreolhando. Nossa Senhora, que vergonha alheia até para mim. Vocês querem saber por que ele estava daquele jeito? Por que aquele casamento estava mais parecendo um velório do que uma festa? Porque 3 dias antes, numa quarta-feira às 7h40 da noite, esse filho que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu, me ligou. O celular tocou enquanto eu estava fazendo arroz com feijão para minha janta simples de sempre. Limpei a mão no pano de prato e atendi. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filho, e você? Olha, mãe, eu preciso te contar uma coisa. A voz dele estava diferente, meio engasgada. Sabe quando a pessoa está nervosa? A gente mudou a data do casamento. Vai ser só uma cerimônia íntima, bem pequenininha mesmo, só família mais próxima. Decidimos fazer algo mais reservado, entende? Meu estômago embrulhou na hora. Como assim mudaram a data? Mas não era sábado que vem? É que a gente repensou, sabe? E decidiu fazer algo mais discreto. Vai ser legal, sem toda aquela pressão de casamento grande. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Fiquei ali parada no meio da cozinha, olhando para o arroz que estava fervendo no fogão, sentindo o cheiro do alho que tinha refogado, mas sem conseguir me mexer. Meu filho tinha acabado de me dar um bolo no próprio casamento dele. Meu filho. Mas sabe de uma coisa? Eu tinha minhas fontes. No dia seguinte, quinta-feira de manhã, encontrei a dona Marlene no mercado extra ali da Avenida do Contorno. Ela é vizinha da sogra do Rafael, mora no prédio ao lado lá no bairro Belvedere. A gente se conhece há anos, desde quando meu filho começou a namorar a Camila.
Helena, como você está animada para o casamento? Ela falou alto, empurrando o carrinho cheio de compras. Fiz que sim com a cabeça, mas fiquei quieta. Que festa linda vai ser! A Camila passou lá em casa ontem mostrar umas fotos do buffet para minha filha. 200 convidados, imagina. Banda ao vivo, aquelas mesas todas decoradas. Uma fortuna esses casamentos de hoje em dia. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 200 convidados. Banda ao vivo. Buffet de luxo. Então não mudaram nada. A data continuava a mesma. O casamento continuava enorme. A única coisa que tinha mudado era que eu tinha sido cortada da lista. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei virando na cama até às 4 da manhã, pensando, relembrando, juntando as peças todas que eu tinha ignorado nos últimos meses. Como uma idiota, uma boba que acreditou em tudo. Cada vez que meu filho tinha desconversado quando eu perguntava dos preparativos. Cada vez que ele tinha dito que estava tudo sob controle. Cada vez que a Camila tinha arranjado uma desculpa para não me encontrar. Mas eu não ia ficar em casa chorando. Não, senhor. Se eles achavam que eu ia aceitar aquilo quieta, estavam muito enganados. Eu ia naquele casamento, sim. E não ia sozinha, não. Ia levar uma surpresinha que eles nunca iam esquecer. Na sexta-feira, fui na loja e comprei aquele vestido azul marinho. Marquei unha e cabelo. No sábado de manhã, acordei às 6. Tomei um banho demorado, me arrumei toda. Coloquei um perfume bom que tinha ganhado no Natal, passei base, rímel, batom. Me olhei no espelho do quarto e pensei, hoje vai ser o dia que eu vou mostrar para o meu filho quem realmente sou. Cheguei na igreja às 2 horas em ponto, meia hora antes da cerimônia começar. Estacionei meu Civic vermelho bem na frente da entrada principal, de propósito. Queria que eles vissem. Desci do carro, ajeitei o vestido, segurei o envelope na mão e entrei. A igreja estava sendo decorada ainda. Tinha gente arrumando flores nas laterais dos bancos, ajeitando os laços brancos, testando o som. Quando me viram, pararam. Aquele silêncio constrangedor tomou conta de tudo. Eu só sorri, cumprimentei com a cabeça e fui direto para a primeira fila. Sentei do lado direito, coloquei minha bolsa ao lado e o envelope branco em cima do banco. Foi quando ouvi a gritaria lá fora. Reconheci a voz do Rafael na hora. Ele estava discutindo com alguém. Levantei um pouquinho e vi pela fresta da porta. Ele tinha acabado de chegar com a Camila e os padrinhos. Viu meu carro ali na frente e ficou branco. Branco igual papel sulfite, gente. Saiu correndo para dentro da igreja e quando me viu sentada ali, parou na hora. Nossa, se pudesse fotografar aquela cara. Mas o que eu ainda não sabia e que só fui descobrir depois, mudaria completamente minha relação com meu filho. Porque aquele casamento não era só sobre me excluir. Era sobre algo muito maior, muito mais grave, que vinha acontecendo há meses e eu não tinha percebido. Vocês que estão me ouvindo, me contem nos comentários. O que vocês fariam se descobrissem que foram excluídos do casamento do próprio filho? E se vocês estão gostando dessa história, por favor se inscrevam no canal, porque eu tenho muita coisa ainda para contar para vocês. Deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês entenderem direito como foi que eu cheguei naquele ponto. Meu nome é Helena Mendes, tenho 62 anos. Nasci e me criei aqui em São Paulo mesmo. Trabalhei 37 anos como secretária executiva na Construtora Andrade, uma empresa de engenharia civil que fica ali na região da Pampulha. Me aposentei faz 2 anos. Recebo R$ 2.400 de aposentadoria. Moro num apartamento de 2 quartos no Burites, 10º andar. Vista linda para a Serra do Curral. É pequeno, 70 metros quadrados, mas é meu cantinho, todo arrumadinho do jeito que eu gosto. Sala com sofá bege que comprei há 5 anos, cozinha com armários brancos que eu mesma pintei, quarto com aquela cama de casal que dividi com meu marido por 24 anos. Ah, meu marido, Augusto Mendes. Ele morreu faz 8 anos, em 2016, de infarto fulminante. Tinha 54 anos. Foi numa terça-feira de manhã, 7 de junho. Ele estava tomando café, comendo pão com manteiga, reclamando do trânsito que ia pegar para ir trabalhar, quando de repente levou a mão no peito e caiu. Quando a ambulância chegou, já tinha ido.
Fiquei viúva aos 54. O Rafael tinha 24 anos na época. Estava terminando a faculdade de administração na PUC Minas. De uma hora para outra, virei mãe e pai. Tive que ser forte porque meu filho estava destruído. Ele e o pai eram muito próximos, sabe? Faziam tudo juntos. Fim de semana iam pescar no Furnas. Assistiam jogo do Atlético no Mineirão. Conversavam sobre negócios, sobre a vida. Depois que o Augusto morreu, me desdobrei para manter tudo em pé. A pensão dele ajudava, mas não era suficiente. Vendi nosso carro, um Palio que a gente adorava. Cortei gastos com tudo que dava. Parei de ir no salão todo mês, passei a fazer unha em casa, parei de comprar roupa nova. Comecei a fazer hora extra no escritório. Tudo para garantir que meu filho se formasse direitinho, porque a faculdade particular não era barata, não. Eram R$ 1.800 por mês naquela época. O Rafael se formou em 2017. Foi uma festa quando ele recebeu o diploma. Lembro que abracei ele tão forte naquele dia, chorei tanto que manchou a maquiagem toda. Ele arrumou emprego rápido numa multinacional de tecnologia, começou ganhando R$ 5.500. 2 anos depois, já estava em 8.000. Fiquei tão orgulhosa. Foi em 2018 que ele conheceu a Camila no trabalho. Ela era da equipe de marketing, família de classe média alta, essas famílias tradicionais de BH, sabe? O pai dela é dono de uma rede de farmácias, a mãe dá aula de piano. Moram numa casa enorme no Belvedere, 3 andares, piscina, churrasqueira. No começo, achei a Camila uma menina educada. Sempre simpática quando vinha em casa, trazia um bolo, uma torta, perguntava como eu estava. Mas com o tempo percebi que ela era meio distante comigo. Nada muito óbvio, sabe? Era nas entrelinhas. A forma como ela mudava de assunto quando eu perguntava da família dela. Como ela olhava pro apartamento com aquela cara de quem achava tudo meio simples demais. Como ela sempre tinha uma desculpa para não almoçar comigo nos domingos. Mas eu relevava porque via meu filho feliz. E mãe quer o quê? Quer ver filho feliz, né? Mesmo quando começaram a namorar sério e ele passou a vir menos em casa. Mesmo quando pararam de me contar as coisas. Eu pensava que era normal, que filho cresce, faz a vida dele, se afasta um pouco da mãe. Todo mundo falava isso. Helena, relaxa, é fase. Daqui a pouco ele volta. Em 2021, eles resolveram morar juntos. Alugaram um apartamento de 3 quartos ali perto do trabalho, na região da Savassi. Aluguel de R$ 2.200, mais condomínio de 600. Quando o Rafael me contou, eu disse na hora: Filho, vocês vão dar conta? Ele garantiu que sim, que os dois trabalhavam, que estava tudo calculado. 1 mês depois, ele me ligou pedindo ajuda com a entrada da geladeira e do fogão. Precisava de R$ 3.500. Peguei da poupança e dei para ele. Depois eu te pago, mãe. Nunca pagou. Mas tudo bem, é meu filho, né? As visitas foram ficando cada vez mais raras, de uma vez por semana para uma vez a cada 15 dias. Depois para uma vez por mês. Quando eu ligava, ele sempre estava ocupado. Mãe, tô numa reunião importante, te ligo depois. Nunca ligava de volta. Eu ficava ali, olhando para o celular, esperando, querendo perguntar como ele estava, se estava se alimentando direito, se estava feliz. Mas não queria ser chata, não queria ser aquela sogra intrometida que todo mundo reclama. Agora, pensando bem, eu devia ter percebido os sinais. Todos estavam ali, na minha frente, gritando, mas eu estava cega. Cega de amor de mãe, daquele amor que acha que filho nunca vai decepcionar, nunca vai virar as costas. Que ilusão, gente. Que ilusão boba. A situação começou a desandar de vez no final de 2023. Era uma sexta-feira, 9 de novembro, umas 7 da noite. Eu tinha acabado de chegar do mercado. Estava guardando as compras na despensa quando o Rafael tocou a campainha. Não tinha avisado que ia vir. Foi uma surpresa. Abri a porta e ele estava lá, de roupa social porque vinha direto do trabalho, com aquela cara de quem precisa falar algo sério. Oi, mãe. Tudo bem? Posso entrar? Claro, filho. Entra. Você jantou? Fiz uma carne de panela hoje que ficou uma delícia. Posso esquentar para você. Não, mãe, obrigado. Eu só vim porque preciso conversar uma coisa importante com você. Meu coração deu um pulo. Pensei na hora que ele ia me contar alguma tragédia. Doença,
demissão, separação. Sentamos no sofá da sala e ele respirou fundo antes de falar. Mãe, eu e a Camila decidimos nos casar. Vai ser no meio do ano que vem, junho ou julho. A gente está muito feliz e queria que você fosse uma das primeiras a saber. Eu pulei do sofá e abracei ele. Filho, que notícia maravilhosa! Meu Deus, eu estou tão feliz! Você não tem noção. Comecei a chorar de alegria, a fazer 1000 perguntas. Onde seria? Já tinham escolhido o lugar? Quantas pessoas? Como eu podia ajudar? Foi aí que ele soltou a primeira bomba. Olha, mãe, vai ser uma cerimônia pequena, só família mais próxima mesmo, uns 50 convidados no máximo. A família da Camila vai bancar a maior parte porque eles fazem questão. É uma tradição na família dela, entende? O pai dela que paga o casamento das filhas. Achei estranho, mas não falei nada. Família rica tem essas tradições mesmo. E pensei, bom, pelo menos não vou precisar gastar muito, porque na real minha situação financeira estava apertada. A aposentadoria mal cobria as contas do mês. E eu posso ajudar no quê? Na escolha da igreja? Do vestido? Do buffet? Ah, mãe, a gente vai cuidar de tudo. Não se preocupa, não. Quando tiver algo que você precise saber, eu te aviso. Ele ficou mais uns 20 minutos, bebeu um café, comeu um pedaço do bolo de fubá que eu tinha feito de manhã e foi embora. Fiquei ali, sentada no sofá, com um sentimento estranho no peito. Não era exatamente felicidade, era uma coisa meio misturada, sabe? Alegria pelo casamento, mas também uma pontinha de tristeza, preocupação. Não sabia definir direito. Os meses foram passando e eu não sabia de nada dos preparativos. Toda vez que eu perguntava para o Rafael, ele desconversava. Tá tudo sob controle, mãe. Relaxa. Ou então, ainda não decidimos isso. Ou, a Camila que está cuidando dessa parte. Em janeiro de 2024, ele me ligou pedindo para eu ir jantar com eles no apartamento. Era um sábado à noite. Fiquei super animada, fazia meses que não ia lá. Comprei um vinho de R$ 42, desses mais ou menos, e uma torta de morango na confeitaria para levar de sobremesa. Quando cheguei lá, às 8 em ponto, a Camila estava fazendo um filé com fritas. A casa estava cheirosa, vela acesa na mesa, música ambiente tocando. Tudo muito arrumadinho. Jantamos conversando sobre amenidades, trabalho, notícias, essas coisas. Mas eu percebia uma tensão no ar. Eles trocavam olhares, sabe? Aqueles olhares de casal que está escondendo algo. Na hora da sobremesa, a Camila limpou a garganta. Helena, a gente queria conversar uma coisa com você. Sobre o casamento. Meu coração acelerou. Claro, podem falar. É que a gente decidiu fazer algo bem intimista mesmo. Cerimônia pequena, recepção só pra família bem próxima. Sem aquela coisa toda de casamento gigante, sabe? A gente quer algo mais significativo, mais nosso. Ah, sim, o Rafael já tinha me contado. Eu acho lindo. Casamento não precisa ser grande para ser especial. É isso mesmo. E como vai ser pequeno, a gente não vai ter festa de família antes, nem chá de panela, essas coisas. Só a cerimônia mesmo e um almoço depois. Nada muito elaborado. Acenei com a cabeça, mas por dentro estava confusa. Casamento sem chá de panela? Sem festa antes? Que tipo de casamento era aquele? Mas não falei nada. Não queria ser chata. A primeira rachadura na minha negação veio em março. Era uma quinta-feira de tarde. Devia ser umas 4 horas. Eu tinha ido no supermercado Extra fazer compra da semana. Estava na fila do caixa quando vi a dona Marlene chegando com um carrinho cheio. Helena, quanto tempo? Como você está? A gente começou a conversar sobre vida, sobre família, sobre as coisas de sempre. Foi quando ela soltou. E o casamento do Rafael? Que festa linda vai ser! A Camila passou lá em casa outro dia e mostrou as fotos do espaço para minha filha Carolina. Que lugar espetacular! Aquele buffet Casa Grande, você conhece? Lá em Nova Lima, com vista para o lago. 200 convidados, banda ao vivo, decoração toda branca e dourada. Uma fortuna esses casamentos de hoje em dia. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Sorri para ela, falei alguma coisa que nem lembro o que foi. Paguei minhas compras e saí dali correndo. Entrei no carro, fechei a porta e fiquei ali parada,
segurando o volante, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. 200 convidados, buffet Casa Grande, decoração branca e dourada, banda ao vivo. Mas meu filho tinha dito que ia ser intimista, 50 pessoas no máximo. Algo simples. Por que ele tinha mentido? Cheguei em casa naquele dia e não consegui fazer mais nada. Fiquei sentada no sofá, olhando para a parede, pensando: será que eu tinha entendido errado? Será que eles tinham mudado de ideia e esqueceram de me contar? Ou será que tinha algo mais acontecendo? Liguei para o Rafael no dia seguinte, sexta-feira de manhã. Oi, filho, tudo bem? Queria saber como estão os preparativos do casamento. Oi, mãe. Tá tudo certo. Corrido, mas está caminhando. E o lugar? Já decidiram onde vai ser? Ah, a gente está vendo uns lugares ainda. Nada definido, não. Ele estava mentindo. Eu senti na voz, aquele tom de quem está inventando desculpa na hora. Filho, encontrei a dona Marlene ontem e ela comentou que vocês escolheram aquele buffet Casa Grande. É lá que vai ser? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, constrangedor. Ah, é. A gente tá pensando nesse lugar sim, mas ainda não fechamos não. E vai ser 200 pessoas? Pensei que vocês queriam algo pequeno. Mãe, olha, eu tô entrando numa reunião agora. A gente conversa depois, tá bom? Beijo. Ele desligou. Fiquei ali com o celular na mão, sentindo um nó apertando minha garganta. Meu filho estava me mentindo na cara dura. E pior, estava me excluindo do próprio casamento dele. Foi em abril que veio a segunda bomba. O Rafael me ligou numa terça-feira à noite. Mãe, preciso te pedir um favor. Você pode me emprestar R$5.000? É para umas coisas do casamento. Eu te pago mês que vem quando cair o 13º adiantado que a empresa vai dar. R$5.000. Eu não tinha R$5.000 guardados. Minha poupança tinha R$3.700, que eu estava juntando há 2 anos para fazer um tratamento dentário que eu precisava. Mas era meu filho pedindo. Como eu ia negar? Tá bom, filho, mas para que você precisa desse dinheiro? Ah, é para fechar uns fornecedores. Você sabe como é, casamento é caro. No dia seguinte fui no banco, saquei os 3.700 da poupança, peguei 1.300 emprestado com a dona Neuza, minha vizinha do apartamento de baixo, e transferi tudo para o Rafael. Ele agradeceu por mensagem. Obrigado, mãe. Você é demais. Te amo. Mas fiquei com aquilo na cabeça. R$5.000 para quê, exatamente? Resolvi investigar. Entrei no Google e pesquisei preços de coisas de casamento. Buffet, decoração, igreja, música. Nada custava exatamente R$5.000. Tudo era sempre um valor quebrado, sabe? 4.800, 5.200, 6.300. Foi aí que lembrei de uma conversa que tinha tido com a Camila meses atrás. Ela tinha comentado que a irmã dela, a Juliana, estudava num colégio particular caríssimo. Fui pesquisar. Colégio Santo Agostinho. Mensalidade, R$5.000 exatos. Meu filho tinha pegado dinheiro emprestado comigo para pagar a escola da irmã da noiva. Não era nem para casamento, era para ajudar a família dela. E tinha mentido para mim. Comecei a chorar ali, sozinha na cozinha do meu apartamento, com o celular na mão mostrando aquele site do colégio. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Como meu filho tinha virado aquilo? Como ele conseguia me usar daquele jeito e ainda dormir tranquilo à noite? Mas o pior ainda estava por vir. A descoberta que realmente destruiu meu coração aconteceu no dia 23 de maio, uma quinta-feira. Eu tinha ido no Shopping BH para comprar um presente de aniversário para minha prima. Era umas 3 da tarde. Estava caminhando pelo corredor quando vi meu filho e a Camila entrando numa joalheria. Aquela loja cara, cheia de vitrine brilhando. Não sei porquê, mas resolvi segui-los. Fiquei do lado de fora, meio escondida atrás de um pilar, observando. Eles estavam escolhendo alianças. A vendedora mostrava várias opções. Eles experimentavam, riam, se beijavam. Aquela cena linda de casal feliz escolhendo as alianças de casamento. Foi quando eu escutei a Camila falar. Alto o suficiente para eu ouvir dali de onde eu estava. Sabe, minha sogra é meio complicada. Sempre muito intrometida, quer saber de tudo, quer dar palpite em tudo. Por isso a gente decidiu fazer o casamento sem ela no meio, atrapalhando os preparativos. É melhor assim, menos dor de cabeça. A vendedora riu.
Ah, eu te entendo. Sogra é complicado mesmo. E meu filho que eu carreguei na barriga, que eu criei, que eu amei mais do que tudo na vida, apenas balançou a cabeça concordando. É, melhor assim mesmo. Se a gente deixar, ela vai querer palpitar em tudo e vai dar confusão. Gente, eu não sei explicar o que eu senti naquele momento. Foi como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcido. Minha visão ficou embaçada, minhas pernas bambas, meu coração disparou. Pensei que ia desmaiar ali mesmo, no meio do shopping. Segurei no pilar para não cair. Intrometida. Complicada. Melhor sem ela no meio. Saí dali sem eles me verem. Não sei nem como consegui dirigir até em casa. Lembro de entrar no apartamento, fechar a porta, encostar nela e deslizar até o chão. Fiquei ali sentada, abraçando os joelhos, chorando. Chorando tanto que molhou a blusa toda. Era aquilo que meu filho pensava de mim? Que eu era um estorvo? Um problema? Algo para ser mantido longe? Passei o resto da tarde e a noite inteira acordada, repassando cada momento da nossa relação. Cada vez que eu liguei para ele e ele não atendeu. Cada vez que eu perguntei sobre o casamento e ele desconversou. Cada vez que eu ofereci ajuda e ele recusou. Tudo fazia sentido agora. Eles estavam me excluindo de propósito. E o pior, estavam usando meu dinheiro. Os 5.000 que eu dei para ele com tanto sacrifício, pegando até emprestado com a vizinha, enquanto eles me tratavam como lixo. No dia seguinte, sexta-feira, liguei para Dona Expedita. Ela trabalha de diarista na casa da mãe da Camila há uns 15 anos. A gente se conhece da igreja, sempre conversamos depois da missa de domingo. Expedita, preciso te perguntar uma coisa, e por favor, seja sincera comigo. Você sabe alguma coisa sobre o casamento do meu filho? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois suspirou. Helena, eu não queria ser eu a te contar isso, mas já que você está perguntando, o convite já saiu faz tempo. Data confirmada para o dia 15 de junho. Buffet Casa Grande, recepção para 200 pessoas, banda ao vivo, decoração de primeira linha. Está tudo organizado há meses. E eu? Meu nome está na lista de convidados? Mais silêncio. Helena, sua nora anda falando que você é muito controladora, que fica em cima dela o tempo todo, querendo saber de tudo, que ela ficou feliz de você não se meter nos preparativos, porque assim ela pôde fazer as coisas do jeito que queria. E seu filho? Ele concorda com tudo que ela fala. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Era oficial, então. Eles estavam planejando me dar um bolo no casamento. Iam inventar alguma desculpa de última hora, mudar a data, dizer que adiaram, qualquer mentira, e eu ficaria em casa enquanto eles faziam a festa. Mas sabe de uma coisa? Eu não ia deixar isso acontecer. Se eles queriam me excluir, iam ter que me excluir na minha cara. Iam ter que olhar para mim e dizer que não me queriam lá. Não iam fazer isso pelas minhas costas. Foi aí que comecei a planejar. Como eu ia aparecer naquele casamento? O que eu ia fazer? O que eu ia dizer? Precisava de algo que mostrasse para eles, para todo mundo ali, exatamente quem eles eram e o que tinham feito. Comentem aqui embaixo. O que vocês fariam numa situação dessas? Como vocês reagiriam? Eu quero saber a opinião de vocês. Nos dias seguintes, funcionei no piloto automático. Acordava, fazia café, tomava banho, assistia televisão. Mas minha cabeça estava sempre no mesmo lugar, naquele casamento. No que eu ia fazer. Em como eu ia mostrar para todo mundo quem realmente eram aquelas pessoas que eu tinha chamado de filho e nora. Era terça-feira, 28 de maio, quando tomei a primeira decisão concreta. Ia naquele casamento. Não importava o que eles dissessem, não importava se tentassem me impedir. Eu ia entrar naquela igreja, ia sentar na primeira fila e ia assistir tudo, porque eu tinha esse direito. Eu era a mãe do noivo, e ninguém ia me tirar isso. Mas não ia só assistir. Ia levar algo comigo, uma mensagem, um recado, algo que deixasse claro para todo mundo ali que eu sabia exatamente o que eles tinham feito. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Rasguei a primeira versão, muito agressiva. Rasguei a segunda, muito dramática. Rasguei a terceira, a quarta, a quinta. Passei a tarde inteira escrevendo e reescrevendo até que finalmente consegui algo que expressava exatamente o que eu queria dizer.
Era uma carta curta, direta, mas que dizia tudo. Falava sobre os 32 anos que eu tinha dedicado a ser mãe, sobre os sacrifícios que eu tinha feito depois que o pai dele morreu, sobre o dinheiro que eu tinha emprestado, achando que era para casamento, mas que na verdade era para pagar a escola da irmã da noiva. Sobre como eu tinha sido chamada de intrometida e complicada, enquanto só queria participar da felicidade do meu filho. E terminava com uma frase que eu sabia que ia doer nele. A partir de hoje, você conseguiu o que queria. Uma vida sem sua mãe intrometida. Quando sentir falta de ter uma família de verdade, você sabe onde me encontrar. Imprimi a carta, coloquei dentro de um envelope branco comum. Junto com a carta, coloquei uma foto do comprovante de transferência dos R$ 5.000. Queria que ele lembrasse. Queria que a Camila visse. Queria que todo mundo que abrisse aquele envelope soubesse exatamente o tipo de filho que eu tinha criado. Mas ainda faltava uma coisa. Eu precisava estar impecável naquele dia. Não ia aparecer lá descabelada, mal vestida, dando razão para Camila falar que eu era desleixada ou qualquer mentira que ela inventasse. Ia estar linda, arrumada, elegante. Ia mostrar para todo mundo que eu tinha dignidade. Na quarta-feira, dia 29, fui no shopping. Passei a tarde inteira procurando o vestido perfeito. Experimentei uns 20 modelos diferentes. Tinha uns muito caros, acima de R$ 500, que eu não podia pagar. Tinha uns muito simples, que não passavam a mensagem que eu queria. Até que encontrei o tal do vestido azul marinho. Era numa loja do segundo piso, daquelas lojas de roupas mais clássicas, para senhoras. O vestido era de um tecido bom, tinha um corte elegante, na altura dos joelhos, manga 3/4, nada muito chamativo, mas bonito, sofisticado. Custava R$ 340. Mordi o lábio, pensei no aperto que ia ficar o orçamento do mês, mas comprei mesmo assim. Valia a pena. Levei para Dona Cida, a costureira da esquina de casa, para fazer uns ajustes. Helena, que vestido bonito! É para alguma ocasião especial? Eu só sorri. É sim, Dona Cida, bem especial. Na quinta-feira, dia 30, fui na manicure. A Jéssica, que faz minha unha há anos, estranhou. Nossa, Dona Helena, a senhora está se arrumando toda. Tem festa? Tem sim, filha. O casamento do meu filho. Ah, que lindo! A senhora deve estar tão feliz. Forcei um sorriso. Estou sim. Escolhi um esmalte vermelho escuro, daqueles bem elegantes. Fiz mão e pé. Gastei R$ 80 que eu não tinha, mas tanto faz. Naquele ponto, dinheiro era o menor dos meus problemas. Na sexta-feira, dia 31, fui no salão fazer o cabelo. Marquei com a Luciana para meio-dia. Ela lavou, fez escova, passou chapinha, arrumou tudo direitinho. Meu cabelo, que normalmente fico com ele preso num coque simples, ficou lindo. Dona Helena, a senhora está linda, parece até mais nova. Eu olhei para o espelho e realmente não parecia aquela mulher cansada que eu via todo dia. Parecia alguém que tinha amor próprio, que tinha dignidade. Gastei R$ 120 no cabelo. De novo, dinheiro que eu não tinha sobrando, mas ia valer a pena. Tudo ia valer a pena. No sábado de manhã, dia 1º de junho, acordei com o celular tocando. Era o Rafael. Meu coração disparou. Será que ele ia me convidar para o casamento de última hora? Será que tinha tido um arrependimento? Atendi com a mão tremendo. Oi, filho, tudo bem? Oi, mãe. Olha, eu precisava te contar uma coisa. A voz dele estava estranha, nervosa. Lembra que eu te falei que a gente ia casar? Então a gente decidiu mudar a data. Vai ser lá pro final do ano agora. A gente achou melhor organizar as coisas com mais calma. Eu não respondi nada. Só fiquei ali, de pé no meio da sala, com o telefone na orelha, ouvindo aquela mentira descarada. Mãe, você está aí? Estou. Você está bem? Estou ótima, filho. Obrigada por avisar. Tá, então. A gente se fala depois. Beijo. Ele desligou. Era aquilo, então. O plano deles era me dar esse bolo torto, essa mentira de que tinham adiado, para eu não aparecer no casamento. Mas eu já sabia, já estava esperando, e ia aparecer do mesmo jeito. Nos dias seguintes, fiquei obcecada com os detalhes. Que horas eu ia chegar? Onde ia estacionar?
Como ia entrar? Precisava de um plano certinho, sem falhas. Liguei para Dona Marlene no domingo, dia 2. Marlene, me tira uma dúvida. O casamento do Rafael é mesmo no dia 15, né? Às 2:30 da tarde? Isso mesmo, Helena. Igreja São José, ali na Savassi. Você não vai perder, né? Vai ser lindo. Não vou perder não, pode deixar. Na segunda-feira, dia 3, fui até a igreja. Queria reconhecer o lugar, saber onde era a entrada principal, onde ficava o estacionamento, onde eram os bancos da família do noivo. Passei uns 20 minutos ali, observando tudo, memorizando cada detalhe. O padre Antônio, que me conhece desde que o Rafael era pequeno, estava saindo quando me viu. Helena, que surpresa boa! Veio ver a igreja antes do casamento? Vim sim, padre. Queria me familiarizar com o espaço. Ah, que lindo! Mãe sempre fica nervosa no casamento do filho, né? Mas pode ficar tranquila que vai ser tudo lindo. O Rafael me procurou mês passado para acertar os detalhes. Que menino bom você criou! Sorri sem abrir a boca. Obrigada, padre. Voltei para casa com um mapa mental todo pronto. Sabia exatamente o que ia fazer, quando, como e onde. No dia 9 de junho, recebi uma mensagem da Camila. Foi a primeira vez em meses que ela entrou em contato comigo diretamente. Oi, Helena. Tudo bem? O Rafael me contou que avisou você sobre termos adiado o casamento. Foi uma decisão difícil, mas achamos melhor. Espero que você entenda. Beijo. Aquela mensagem cínica, fingida, me deu vontade de jogar o celular na parede. Mas me controlei. Respondi. Entendo sim, querida. Sem problemas. Vocês sabem o que é melhor para vocês. Na terça-feira, dia 11, fui numa papelaria e comprei um envelope bonito, branco, tamanho carta, daqueles com uma textura mais grossa. Era para colocar a carta e o comprovante. Precisava que ficasse elegante, apresentável. Não ia entregar um papel amassado. Na quarta-feira, faltando 2 dias para o casamento, fiquei o dia inteiro nervosa. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que era melhor só deixar para lá, fingir que nada tinha acontecido, continuar sendo a mãe que aceita tudo calada? Liguei para minha irmã, a Cristina, que mora em São Paulo. Contei tudo para ela. As mentiras, o dinheiro, a exclusão, a descoberta no shopping, o plano de aparecer no casamento. Helena, eu te entendo. Mas você tem certeza que quer fazer isso? Vai criar um escândalo. Cristina, eles já criaram o escândalo. Eu só vou deixar claro que eu sei. Mas e depois? E seu relacionamento com seu filho? Que relacionamento? Aquele que já não existe mais? Aquele onde ele me usa, me mente e me trata como um estorvo? Prefiro não ter relação nenhuma do que ter uma relação falsa. Ela suspirou. Você é muito forte, irmã. Mais forte do que eu. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu também achava que não conseguia. Mas a gente descobre do que é capaz quando é traída por quem a gente mais ama. Na quinta-feira, véspera do casamento, passei o dia inteiro em casa, relendo a carta 1000 vezes, conferindo se estava tudo certo. Separei a roupa, os sapatos, a bolsa, o envelope. Coloquei tudo arrumadinho em cima da cama. Amanhã era o dia. Tentei dormir cedo, mas não consegui. Fiquei acordada até às 3 da manhã, revirando na cama, pensando em tudo que podia dar errado. E se eles me impedissem de entrar? E se chamassem a polícia? E se fizessem um escândalo maior ainda? Mas aí lembrei da cara do meu filho naquela joalheria. Lembrei dele concordando que eu era intrometida, que era melhor me deixar de fora. Lembrei dos 5.000 reais que eu dei com tanto sacrifício enquanto eles riam da minha cara. E toda a coragem voltou. No sábado, dia 15 de junho, acordei às 6 da manhã. Tomei um banho demorado, bem quente, daqueles que a gente toma quando precisa se acalmar. Me arrumei com calma. Passei base, pó, rímel. Coloquei o batom vermelho que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Vesti o vestido azul marinho, calcei os sapatos de salto médio que eu mal usava porque me machucavam os pés, mas que eram os mais elegantes que eu tinha. Passei o perfume bom. Me olhei no espelho. Não reconheci a mulher que estava ali. Não era mais a Helena submissa, que aceitava desaforo calada. Era uma mulher que tinha decidido se defender, que tinha decidido dizer não, que tinha decidido que merecia respeito. Peguei o envelope,
Coloquei dentro da bolsa e saí de casa ao meio-dia. O casamento era às 2h30, mas eu queria chegar cedo. Bem cedo. Queria estar lá quando eles chegassem. Queria ver a cara deles quando me vissem. Dirigi devagar, com cuidado, ouvindo rádio para me distrair. Mas meu coração estava disparado. Minhas mãos suavam no volante. Parei num posto para tomar água e respirar fundo. Cheguei na igreja às 2h em ponto, meia hora antes da cerimônia. O estacionamento já tinha alguns carros dos fornecedores que estavam terminando a decoração. Estacionei bem na frente da porta principal. De propósito, queria que eles vissem meu carro vermelho assim que chegassem. Desci, ajeitei o vestido, peguei a bolsa com o envelope dentro e entrei. A igreja estava linda. Flores brancas por todo lado, aqueles laços de cetim nos bancos, velas acesas no altar. Tinha um cheiro gostoso de lírio e rosas. Era realmente uma cerimônia cara, bem feita. As pessoas que estavam terminando os preparativos pararam quando me viram. Olharam para mim com aquela cara de quem não estava esperando ninguém ainda. Eu só sorri e falei, boa tarde. Caminhei até a primeira fila, lado direito, que é o lado da família do noivo. Sentei no primeiro banco, bem no meio. Coloquei minha bolsa ao lado e tirei o envelope de dentro. Coloquei o envelope em cima do banco, bem visível, e esperei. Fiquei ali sentada na primeira fila, de costas para a porta, ouvindo os sons da igreja sendo preparada. As pessoas conversando baixinho, o barulho de salto alto no piso de madeira, alguém testando o microfone. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele no pescoço, na garganta, nas têmporas. Eram 2h14 quando ouvi o primeiro sinal de que eles tinham chegado. Foi um grito lá de fora. Uma voz masculina, alterada, falando algo que eu não entendi direito. Depois um silêncio. Depois, passos correndo. A porta da igreja se abriu com força e meu filho entrou. Rafael. De terno cinza chumbo, gravata azul clarinha, cabelo penteado para o lado. Ele parou no meio do corredor quando me viu. Ficou ali congelado por uns 3 segundos, boca aberta, olhos arregalados. A cor sumiu do rosto dele. Ficou branco que nem papel. Mãe, o que você está fazendo aqui? Me virei devagar para olhar para ele. Segurei firme na alça da bolsa para minha mão não tremer. Vim para o casamento do meu filho. Tem algum problema? Ele olhou para a porta, depois para mim, depois para o envelope que estava no banco ao meu lado. Mas eu te falei que a gente tinha adiado. Você mentiu. Eu sei que mentiu, mas não se preocupa. Não vim causar confusão. Vim só assistir. Posso fazer isso, né? Assistir o casamento do meu próprio filho? Nessa hora, a Camila entrou também, ainda com o robe por cima do vestido de noiva, maquiagem pela metade. Quando me viu, ela parou do mesmo jeito que o Rafael. Rafael, o que ela está fazendo aqui? Você não falou para ela que tinha adiado? Falei sim, mas ela veio mesmo assim. Os dois ficaram ali parados, me olhando, sem saber o que fazer. Foi o padrinho que quebrou o silêncio. Entrou pela porta, viu a cena e perguntou: Opa, qual é o problema? Rafael se aproximou dele e cochichou algo. O padrinho olhou para mim, depois para o Rafael, depois para Camila. Cara, é a sua mãe. Ela tem todo o direito de estar aqui. Mas a gente não contou para ela porque vocês acharam que eu era um estorvo, eu sei. Completei a frase olhando direto nos olhos do meu filho. Mas estou aqui agora, e vou ficar. A não ser que vocês queiram fazer um escândalo e me tirar na força. A Camila cruzou os braços. Rafael, faz alguma coisa. Eu não quero ela aqui. Foi quando o padre Antônio apareceu. O que está acontecendo aqui? Por que todo mundo está gritando? Ele me viu e sorriu. Helena, que bom que você já chegou. Estava com saudades de você, faz tempo que não te vejo. Você está linda. Obrigada, padre. Ele olhou para o Rafael. Meu filho, está tudo bem? Está nervoso? Rafael não sabia onde enfiar a cara. Tudo bem, padre. Só um imprevisto. Imprevisto? Sua mãe aqui não é imprevisto. É o natural. Mãe sempre na primeira fila no casamento do filho. Ele deu um tapinha no ombro dele e voltou para o altar. Camila e Rafael trocaram olhares desesperados, mas não podiam fazer nada.
Os convidados começaram a chegar. Parentes dos dois lados, amigos, colegas de trabalho. Todo mundo cumprimentando, tirando foto, conversando animado. Algumas pessoas me viram ali e vieram falar comigo. Helena, que bom te ver. Você está linda. Obrigada. Que dia especial, né? Seu filho casando? É sim, muito especial. Eu mantinha um sorriso educado no rosto, cumprimentava todo mundo, mas por dentro estava me segurando para não explodir, para não gritar, para não sair correndo dali. Às 2h28, a música começou. A entrada dos padrinhos. Depois, a entrada da noiva. Camila estava realmente linda. O vestido custou uma fortuna, dava para ver. Todo bordado à mão, cauda longa, véu de catedral. Ela entrou no braço do pai sorrindo, mas quando passou por mim, seu sorriso vacilou por um segundo. A cerimônia começou. O padre falou sobre amor, união, compromisso. Falou sobre família, sobre respeito, sobre honestidade. Eu quase ri dessa última parte. Honestidade. Que piada. Chegou a hora dos votos. O padre se virou para o Rafael. Rafael Augusto Mendes, você aceita Camila Regina Santos como sua legítima esposa? Ele olhou para mim. Nossos olhos se encontraram. Vi o pânico no olhar dele. Vi a culpa. Vi o arrependimento. Ou talvez fosse só medo. A voz dele falhou. Ele limpou a garganta. O padre esperou. A igreja inteira esperou. Segundos que pareceram horas. Eu aceito. Saiu tão baixinho que quem estava atrás não ouviu direito. O padre teve que fazer a pergunta de novo. Desculpa, padre. Eu aceito. Dessa vez, saiu um pouco mais alto, mas ainda tremido. Depois foi a vez da Camila. Ela aceitou sem problemas, voz firme, olhando nos olhos dele. O padre declarou eles marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi rápido, sem emoção. Aqueles beijos de casamento que a gente vê que não tem sentimento de verdade. Só protocolo. Foi quando eu me levantei, devagar, segurando o envelope na mão. A igreja inteira me olhou. Caminhei até o altar. Meu salto fazia um barulhinho no piso de madeira que ecoava pela igreja inteira. Toque, 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 toque. Rafael me viu vindo e ficou paralisado. Cheguei até ele. Segurei as duas mãos dele nas minhas. Estavam geladas, suando. Parabéns, filho. Seu presente de casamento. Coloquei o envelope nas mãos dele. Mãe, Abre, pode abrir agora, na frente de todo mundo. Ele olhou para Camila. Ela estava branca também. Rafael, o que é isso? Ele abriu o envelope com as mãos tremendo. Tirou os papéis de dentro. Primeiro viu o comprovante de transferência. R$ 5.000. Depois abriu a carta e começou a ler. Vi os olhos dele se enchendo de lágrimas conforme ia lendo. As mãos começaram a tremer mais ainda. Quando terminou de ler, ele olhou para mim com uma cara que eu nunca vou esquecer. Era dor, era vergonha, era arrependimento, era tudo junto. Mãe, eu sinto muito. Não precisa dizer nada, filho. Está tudo escrito aí. Durante 32 anos, eu te amei incondicionalmente. Te sustentei, te eduquei, me sacrifiquei por você. Você retribuiu me chamando de intrometida, me excluindo do seu casamento e usando meu dinheiro para pagar conta de outra família. Tudo bem. Você conseguiu o que queria. Uma vida sem sua mãe no meio. Aproveita. Dei as costas e comecei a andar em direção à saída. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. Ninguém falava nada. Ninguém se mexia. Só se ouvia o som dos meus passos. Mãe, espera! Ele gritou atrás de mim. Não parei. Continuei andando. Saí da igreja, entrei no meu carro e fui embora. Só quando estava já longe, dirigindo pela avenida, foi que me permiti chorar. Chorei tanto que tive que encostar o carro. Fiquei ali no acostamento, segurando o volante, soluçando. Tinha feito a coisa certa? Não sei. Mas tinha feito a coisa que precisava ser feita. Tinha me defendido. Tinha mostrado que não ia aceitar ser tratada daquele jeito. Tinha botado limite. A recepção deve ter sido um constrangimento total. Depois, nos meses seguintes, fui sabendo pelos pedaços. As pessoas perguntando o que tinha acontecido. O Rafael sem saber o que responder. A Camila irritada porque a festa tinha sido estragada. Os familiares cochichando, julgando.
Nos primeiros dias, meu filho tentou me ligar umas 10 vezes. Não atendi nenhuma. Mandou mensagens. Mãe, me desculpa. Eu errei. Eu fui um idiota. Por favor, a gente precisa conversar. Não respondi. Uma semana depois do casamento, ele apareceu na minha porta. Era um sábado à noite, umas 8 horas. Tocou a campainha insistentemente. Olhei pelo olho mágico, vi que era ele e não abri. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor, abre a porta. Eu preciso falar com você. Fiquei ali, do outro lado da porta, ouvindo ele implorar. Parte de mim queria abrir. Queria abraçar meu filho, perdoar tudo, voltar a ser mãe e filho como sempre fomos. Mas a parte mais forte de mim, a parte que tinha sido humilhada e desrespeitada, não deixou. Rafael, vai embora. Quando você decidir realmente mudar, a gente conversa. Mas por enquanto, eu preciso de tempo. Ele ficou ali mais uns 10 minutos batendo na porta. Depois foi embora. Os meses foram passando. Julho, agosto, setembro. Eu recebi notícias pelo caminho. A dona Expedita me contava as coisas quando a gente se encontrava na igreja. O casamento não estava indo bem. Eles brigavam direto. A Camila era controladora, mandona, gastadeira. O Rafael estava arrependido, mas tinha orgulho demais para admitir. Em outubro, descobri que eles estavam tendo problemas financeiros sérios. A Camila tinha feito um monte de dívidas no cartão de crédito sem o Rafael saber. Compras de roupa, sapato, bolsa, jantar em restaurante caro. Quando as contas chegaram, deu quase 40 mil reais de dívida. Parte de mim sentiu uma satisfação ruim. Justiça poética. Mas parte de mim ainda doía. Porque era meu filho sofrendo. E mãe, por mais que esteja magoada, sofre quando o filho sofre. Foi em dezembro, num dia 22, uma sexta-feira, às 9 da noite, que ele apareceu de novo. Tocou a campainha. Dessa vez eu abri. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, cabelo despenteado. Quando me viu, começou a chorar. Mãe, me perdoa, eu estraguei tudo. Deixei ele entrar. Sentamos no sofá da sala, o mesmo sofá onde ele tinha sentado no ano anterior para me contar que ia casar. Ele chorou muito. Contou tudo. Como a Camila tinha sido manipuladora desde o começo. Como ela tinha colocado ele contra mim, fazendo ele acreditar que eu era o problema. Como ela gastou todo o dinheiro que eles tinham. Como ele tinha descoberto que ela falava mal dele pras costas com as amigas. E o pior, mãe, é que você tentou me avisar. Você sempre foi sincera comigo. E eu escolhi acreditar nela em vez de você. Eu troquei a pessoa que sempre esteve do meu lado por alguém que só queria me usar. Segurei a mão dele. Estava gelada, trêmula. Rafael, você é meu filho. Eu sempre vou te amar. Mas amor não significa aceitar desaforo. Você me machucou profundamente. Me humilhou. Me tratou como lixo. Eu sei. E eu não tenho desculpa. Só posso dizer que eu estava errado e que vou passar o resto da vida tentando compensar. Ficamos conversando até tarde naquela noite. Ele me contou que tinha decidido se separar, que não aguentava mais, que precisava reconstruir a vida dele, mas dessa vez do jeito certo. O processo de divórcio foi rápido. Saiu em abril de 2025. Ela ficou com metade dos bens, incluindo o apartamento onde eles moravam. Aquele apartamento que eu tinha ajudado a dar entrada. Meu filho perdeu tudo. Foi morar numa kitnet de um quarto no bairro Floresta, mobília simples, aluguel de R$ 800. Mas sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que podia ter acontecido com ele. Ele precisou aprender a se virar sozinho de verdade. Precisou entender o valor do dinheiro, o valor da família, o valor de ter alguém que te ama de verdade. Hoje, 3 anos depois daquele casamento, em 2027, nosso relacionamento está completamente diferente. Ele me liga toda semana, vem almoçar comigo todo domingo, pede conselho sobre tudo. Sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre as meninas que ele sai. Semana passada ele me disse uma coisa que me fez chorar. Mãe, você sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que você não foi intrometida. Você foi presente. E eu confundi as duas coisas. Confundi alguém que se importava com alguém que atrapalhava.
E quase perdi a pessoa mais importante da minha vida por causa disso. Ele conheceu uma menina nova agora, a Fernanda. 29 anos, professora de educação física, família simples, gente boa. Quando ele começou a sair com ela, a primeira coisa que ele fez foi me chamar para conhecer. Mãe, eu quero sua opinião. Você acha ela legal? Saímos os três para jantar num restaurante simples ali do bairro. Conversei com ela, vi como ela tratava meu filho, como falava da família dela. E vi que era alguém bom, alguém de verdade. Filho, eu gosto dela. Acho ela sincera, genuína, muito diferente da Camila. Eu também acho, mãe. Por isso te trouxe para conhecer logo. Porque agora eu sei que mãe que presta não é aquela que aceita tudo calado. É aquela que bota limite na hora certa. Vocês que acompanharam essa história até o final, eu quero dizer uma coisa. Às vezes, na vida, a gente precisa ser duro com quem a gente ama. Não por maldade, mas por amor próprio. Porque amor de verdade não é aceitar desaforo. Amor de verdade é ter coragem de dizer não quando a situação exige. Meu filho me machucou profundamente. Me humilhou. Mas eu não deixei isso me destruir. Me defendi. Botei limite. E no final, foi isso que salvou nossa relação. Porque agora ele me respeita. Agora ele me valoriza. Agora ele entende que ter uma mãe presente na vida não é um fardo, é uma bênção. E eu aprendi também. Aprendi que eu mereço respeito, que eu tenho o direito de exigir ser tratada bem, que amor de mãe não pode ser confundido com capacho. Mãe não é aquela que aceita tudo para manter a paz. Mãe é aquela que ensina o filho a ser uma pessoa melhor, mesmo quando isso dói. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que você sentiu. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que a gente merece respeito, de que a gente não precisa aceitar ser tratado mal, nem mesmo pela própria família. E se você gosta de histórias reais como essa, de superação, de gente que decidiu não aceitar mais desaforo, se inscreva no canal porque eu tenho muitas outras histórias para contar para vocês. E assista agora a próxima história que está passando na sua tela, porque tenho certeza que você vai se identificar também. Um beijo no coração de cada um que chegou até aqui. E lembrem-se sempre, vocês merecem respeito. Não aceitem menos do que isso. Nunca.